agradecido. Amém. Boa noite, meus queridos. Graça e paz no Senhor Jesus. Antes de entrarmos no nosso texto, que está lá em Efésios, no capítulo de número 4, eu gostaria, como forma de ilustração para a nossa meditação dessa noite, perguntar para você se você conhece a sua igreja, se você conhece bem essa igreja aqui. Vamos só observar alguns detalhes. Deixa eu ver aqui. Isso. Por exemplo, aqui na IPSU nós temos algumas atividades regulares. Nós temos a escola bíblica dominical e temos o culto à noite. Dentro da escola bíblica dominical, nós temos várias salas, começando desde as crianças, pegando adolescentes, jovens, adultos, aqueles que estão se preparando para se tornar membros da igreja. Aqui no culto à noite, nós temos várias atividades acontecendo também, inclusive essa que acabamos de orar pelas crianças ali. Fora disso, nós temos as sociedades internas, nós temos a UCP para crianças, a UPJ para os juniores, a UPA para os adolescentes, a UMP para os jovens, a SAF para as mulheres e a UPH para os homens. E nós temos vários ministérios ainda na igreja. Nós temos um ministério pastoral, uma equipe pastoral, nós temos um conselho, temos uma junta diaconal, temos um departamento infantil, nós temos um grupo de louvor, temos um coral, temos um ministério de oração, temos a equipe de som e projeção, temos a equipe de mídia, temos a equipe da ornamentação, nós temos o pessoal que trabalha, cuida da cozinha, temos o Ministério do Café, temos o Ministério de Missões, o Ministério de Recepção, esses dois que ainda estão terminando os seus ajustes, temos o grupo que cuida da reforma e construção, e temos o grupo que cuida do monitoramento, o alarme, as câmeras, que, aliás, está em fase de organização. E eu creio que ainda esqueci alguns aqui, como a tesouraria, né, Alberto? Que traz junto com o pastor James e mais alguns irmãos que auxiliam, é um trabalho a mais e um trabalho grande que é feito na igreja. Nós temos pequenos grupos, 3 pequenos grupos de jovens, pequeno grupo de adolescentes, de juniores, de casais, pequenos grupos de oração. Nós temos trabalho de missões, temos uma congregação lá no setor Riviera, nós temos famílias missionárias apoiadas pela igreja, nós temos a visitação no Araújo Jorge, temos trabalho ajudando também na Associação Semeando, nós temos uma parte de sociabilidade, onde acontecem acampamentos, almoços, jantares, café da manhã, entre outras coisas, confraternizações, dias especiais e tantas outras coisas que acontecem de bom junto a isso. Temos também trabalhos de lazer e saúde, um grupo de pedal, um grupo de pescaria, que eu faço parte, ainda não saiu nenhuma pescaria esse ano, estou com fé que ainda vai sair até o final desse ano. Temos o grupo do Presbytery Runners, de corrida, que está crescendo e estão tentando me levar, quem sabe. E como eu disse, eu acho que até esqueci algumas coisas que poderiam ser acrescentadas aqui. E quando você pensa e olha tudo isso, talvez você não tenha noção de tantas coisas que acontecem
nesta igreja. E eu pergunto, é uma igreja organizada ou não é? Necessita de unidade ou não necessita? Sabe, na minha conta aqui por alto deu mais de 40. Se você pensa numa empresa, estava até conversando isso, geralmente as empresas têm aí entre 5 a 10 setores, departamentos, empresas maiores chegam a 20 departamentos, e uma igreja tem tantos departamentos funcionando e tudo na responsabilidade daquele homem ali, o qual deve ser motivo da oração de vocês. Mas não apenas dele, mas de todos nós que estamos aqui, e é esse o texto que nós iremos meditar nessa noite. Então, por favor, me acompanhem na leitura, em Efésios, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 7. Efésios, capítulo 4, o verso de número 7. Estarei lendo apenas o verso 7 e 8 de início, mas os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, que iremos meditar até o verso 16. Diz-nos o verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, esse texto vai mostrar para nós a fonte dos dons e o propósito dos dons que são concedidos à igreja. Nós precisamos compreender bem a obra de Cristo. A obra de Cristo é central nas Escrituras para tudo aquilo que nós vivemos de maneira particular e também de maneira comunitária, como igreja. Tudo aquilo que foi listado, tudo que nós fazemos aqui, fazemos por conta de Cristo. E Ele é essa base da igreja. Tudo que fazemos por causa dEle e para Ele. Perceba que aqui nesse texto de Efésios é nos mostrado aquilo que alguns comentaristas chamam de a tríade da edificação, Cristo como sendo a fonte dos dons, a liderança que ele estabelece na igreja como sendo a capacitadora para equipar todos os demais crentes, para que então, num todo edificada, unida, venha promover o seu próprio crescimento. Desta maneira, queridos, eu gostaria de pensar inicialmente, junto com os irmãos, da seguinte forma: nós fomos chamados e regenerados. A obra graciosa do Senhor na salvação inclui o fato de que Ele, na eternidade, nos predestinou e no devido tempo, na história de cada um, Ele nos chamou. Entendemos o Evangelho, entendemos a vontade do Senhor, a mensagem e a necessidade dEle, somos atraídos, aproximados dEle, e então Ele nos regenera, nos dá uma nova vida, somos transformados, feitos nova criatura, saindo do reino das trevas e passando ao reino da luz. E após esse momento, passamos a fazer parte de uma igreja local, e nessa igreja local nós entramos nessa dinâmica onde nós somos curados, ensinados, capacitados, enviados, e esse processo vai
se repetindo na nossa história. Repetindo, sim, porque às vezes nós estamos aprendendo, às vezes nós estamos ensinando, às vezes nós estamos sendo abençoados, às vezes somos nós quem Deus está usando para abençoar um outro irmão. Às vezes somos nós que estamos sendo liderados e às vezes Deus nos coloca na posição de liderar, de influenciar outras pessoas. Por mais que alguém já ache que aprendeu tudo, que já saiba tudo, que já é um bom líder na igreja, há momentos em que ele precisa voltar lá no princípio, relembrar as verdades básicas do Evangelho, ser tratado em alguma questão no seu coração e retomar o caminho da piedade, voltar ao primeiro amor, na linguagem de Apocalipse. Então, todos nós estamos nesse processo e graças a Deus porque o Senhor estabelece dessa maneira. Agora, olhando especificamente para o nosso texto, vamos caminhar por ele de maneira expositiva. Observe que primeiro vamos identificar aqui Cristo como sendo esta fonte dos dons, dos versos 7 até o 11, me permita ler novamente. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Perceba aqui há algo profundo que nós já estamos meditando em toda a carta aos Efésios, a obra de Cristo. Ele menciona aqui que Jesus levou cativo o cativeiro. Isso traz uma ilustração, uma figura de expressão militar no Império Romano, em meio às guerras. Quando o exército derrotava o outro, aqueles soldados que sobravam voltavam como prisioneiros, eram cativos, era o cativeiro, voltavam amarrados e ali puxados pelo general. E a ideia aqui é de Cristo como levando o nosso cativeiro, aquilo que nos tornava escravos do pecado. Ele veio justamente para isso, se fez homem, e a sua missão ele cumpriu, que era nos libertar do poder das trevas. Como um Senhor vitorioso, como um servo humilde se entregou e conquistou a vitória para nós. Ele fala dessa descida, dessas regiões inferiores da terra, uma expressão hebraica que fala da profundidade da sua humilhação. Abriu mão da sua glória, se fez como um de nós, tomou sobre si os nossos pecados, se fez maldito naquela cruz. É por isso que ele aponta desta maneira, como tendo descido a essas regiões inferiores. A expressão máxima da sua humilhação para conquistar a vitória para nós. Nós sabemos a história, a morte não o deteve, ele ressuscitou, voltou para o céu, e a ascensão dele é a prova da sua vitória e da sua soberania.
nada pôde detê-lo. Então, ao subir, ele concede agora dons à sua igreja. Ele conquistou a vitória para o seu povo. Ele estabeleceu a sua igreja. Após voltar, ele envia o Espírito Santo, o selo da promessa. E através do Espírito Santo, ele concede tudo aquilo que é necessário para a sua igreja marchar, para a sua igreja seguir em frente. E assim tem acontecido ao longo de todos esses séculos. Uma igreja triunfante por conta do Senhor que a criou, que a estabeleceu e que a sustenta. Então, toda a capacidade para fazer tantas coisas no reino de Deus vem unicamente do Senhor, da obra que Ele realizou por cada um de nós. Perceba que tanto no verso de número 7 quanto no verso de número 11 é mencionado que Ele concedeu. Verso 7, a graça foi concedida. Verso 11, Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros e assim por diante. Mostrando que Ele deu, que Ele generosamente concede aquilo que é necessário para a sua igreja. Em segundo momento, nós percebemos então, ele estabelecendo líderes. O verso de número 11, que nós lemos há pouco, diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele concede essas pessoas. Veja que o texto não diz que ele deu dons de pastores, dons de evangelista, mas diz que ele deu as próprias pessoas. Ele concedeu, diz o texto aqui, uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, e assim por diante. Isso é interessante, é importante entendermos, porque, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, mostra que o Espírito Santo concede dons a pessoas, mas aqui a perspectiva, o foco é outro. É Cristo concedendo as próprias pessoas à igreja. Foi Cristo quem concedeu o reverendo James para estar nesta igreja. Quem concedeu a Martinha para estar nessa igreja, quem concedeu a Elisene para estar aqui, e assim nós poderíamos pensar em qualquer pessoa que faz parte desta igreja. O Senhor, ao olhar para cada comunidade, cada parte, cada pedacinho, cada ajuntamento dos seus em determinado lugar, Ele vai enviando pessoas ali, abençoando, capacitando essas pessoas. Você talvez possa pensar na sua própria história, como você veio parar nessa igreja, como você decidiu estar aqui. Talvez você, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, possa ter pensado, olha, eu fiquei ali porque achei ali bom, agradável, fui bem recebido, as pessoas são amáveis, são amigáveis, eu gosto disso, daquilo na igreja, mas há algo maior, porque você, sendo um servo, uma serva do Senhor, Ele foi guiando, dirigindo você e usando a sua vida. Você não está aqui por acaso. Certamente o Senhor trouxe você até aqui e está te preparando, te equipando para que você possa ser útil, colaborar em prol da paz, da unidade e do crescimento desta igreja. Então,
observe que ele concede estas pessoas, pessoas essas que são capacitadas e se tornam capacitadoras, se tornam pessoas que vão ser usadas em prol das demais. O objetivo aqui é levantar dons vivos, pessoas que se dispõem a servir, a ser fonte de bênção na vida dos outros. E aí nós percebemos então pessoas agora, discípulos, sendo capacitados para o ministério, para o exercício do serviço que é necessário em meio à igreja. Versos de número 12 e 13, diz o verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, veja, ele tem algo em vistas aqui. Ele tem um objetivo, um propósito. O Senhor concede pessoas e capacita elas para que elas venham capacitar outras. A ideia está acima de mentores, mais no sentido de pessoas que vão capacitar outras, que vão ser ali instrumentos vivos de Deus para trazer a condição a esses outros de também se tornarem líderes. Nós fazemos questão, de maneira especial, nesta igreja, de termos pessoas bem esclarecidas, pessoas que venham tirar as suas dúvidas, que venham ser bons conhecedores da palavra de Deus. Nós nos esforçamos na escola bíblica dominical para oferecer um conteúdo de qualidade, de profundidade, para que você possa verdadeiramente ser um bom conhecedor da palavra de Deus. Se o seu desejo é aprender, você está num bom lugar. Aqui você tem toda a condição de conhecer melhor a palavra de Deus. Isso é importante, porque fazendo assim, teremos maturidade e teremos condições também de liderar, de estarmos guiando outros no caminho do Senhor. Perceba quando ele diz aqui no verso de número 12, que o objetivo é esse, é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Esta palavra serviço aqui no original é a diaconia, e quando falamos em diaconia, às vezes pensamos apenas nos diáconos, mas no entendimento bíblico, todos nós devemos ser diáconos, ou seja, devemos praticar a diaconia, ou a palavra ministério. Diaconia, ministério ou serviço. Dá o mesmo sentido nas Escrituras. Ao falarmos em ministério, trazemos a ideia de toda atividade que você fizer no reino de Deus em prol das pessoas, da proclamação do Evangelho e da capacitação para cumprir a vontade do Senhor Jesus. Então, se você faz algo nesse sentido, e por isso observamos toda aquela lista grande de ministérios e atividades que são feitas aqui, todas elas vão trazer um fim proveitoso e colaborar de alguma forma para o crescimento do corpo de Cristo,
que é a sua igreja. Se você pensa numa confraternização, não, mas confraternização não, confraternização é só festa. Não, não é apenas isso, é um momento ali de sociabilidade, é um momento de comunhão, é um momento onde nós nos tornamos mais próximos, é um momento onde, realizado de maneira sadia, nós estamos também glorificando a Deus. Porque o objetivo é também que nós vivamos essa vida em irmandade, como irmãos em Cristo, desfrutando, trabalhando e também se alegrando juntos. Não somos religiosos que vêm à igreja apenas de vez em quando, só para cumprir um ritual. Não. Nós somos uma comunidade, irmãos em Cristo, que procuramos nos ajudar em busca de cumprir a nossa missão, em busca dessa maturidade. Então, veja, ele menciona aqui esse chamado, o objetivo é esse aperfeiçoamento, é desempenhar o serviço. Trabalhar na obra do Senhor, desempenhar o serviço, desempenhar o ministério, desempenhar a diaconia, queridos, é um privilégio, sim. Fazer parte na obra do Senhor é um grande privilégio, mas entenda também que é uma responsabilidade que é posta sobre cada um de nós. Não é algo opcional, aonde você vai ser convencido. Eu não estou aqui falando para você e tentando usar de palavras para convencer você a fazer algo. Eu estou mostrando aquilo que a Escritura nos chama. E saiba, falo isso com carinho, com amor, todos nós temos uma obrigação, um chamado a desempenhar o nosso papel no reino do Senhor. Ele te chamou, Ele te curou, primeiro te salvou, te curou, como aquela ovelha que chega machucada, cheia de carrapichos. Ele foi limpando, tratando, resolvendo as coisas na sua vida, no seu coração, nos seus relacionamentos, fazendo você uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, foi tratando o seu coração, foi te dando sabedoria, foi usando pessoas ao seu redor para te ajudar. Ele não fez isso à toa, Ele não faz isso à toa, Ele tem algo maior para você. Ele deseja que da mesma maneira com que pessoas fez com você, você venha repetir o processo na vida de outros. Da mesma maneira que alguém pregou para você, falou da graça, falou da salvação em Cristo, você venha falar para outros. Da mesma maneira que alguém te ensinou, que um professor de escola bíblica dominical te explicou algo, você venha explicar para outros. Da mesma maneira que você foi servido em alguma atividade na igreja, você também possa servir. O objetivo do Senhor é que nós o vejamos como o nosso Salvador, mas também como o nosso Senhor, dono da nossa vida. Pertencemos a Ele, Ele pagou um alto preço por nós. Somos servos dele. E isso traz essa perspectiva da diaconia, do ministério, do serviço. Irmãos juntos, não meramente para nos alegrarmos, mas também para servir ao Senhor. Ele concedeu dons aos homens, concedeu dons aos seus servos, concedeu dons à igreja,
equipou algumas pessoas para ajudar outras, para que essas cresçam e também agora venham repetir esse processo. Queridos, isso é fantástico, e tão bom podermos ser instrumentos da graça do Senhor, servir e sermos bênção na vida de outros. Quarto e último ponto, versos 14 até o 16. Isso para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, ele menciona aqui, verso 14, para que tudo isso, há um propósito claro aqui diante de nós. O objetivo é a edificação mútua, é o crescimento, é a maturidade. Não podemos continuar ano após ano da mesma maneira e com as mesmas dúvidas. Ao falar sobre isso, eu me lembro de algumas pessoas, né? Na mente da gente passa tantas pessoas assim, pelas quais nós já conhecemos, e havia um irmão na igreja que ele já tinha uns 30 anos de igreja, e depois ficou mais uns 10 comigo, então já uns 40 anos como crente ali, assíduo, frequente, e ele tinha uma dúvida recorrente. E sempre voltava aquela mesma pergunta, mas pastor... E eu sentei com ele algumas vezes e destrinchei tudo, preparei o meu melhor ali, expliquei, e de todas as maneiras, de todas as formas. Entendeu, meu irmão? Entendi sim, pastor, agora ficou claro. Chegava no próximo aula lá, ele voltava com a mesma pergunta. Sabe, queridos, a ideia do crescimento, da maturidade é essa. O objetivo do Senhor Jesus é que sejamos discípulos esclarecidos. A maturidade, ela vem com o conhecimento do Senhor e com o exercício desse conhecimento. Conhecemos, aprendemos, entendemos, isso aumenta a nossa fé, uma fé alicerçada, não uma fé obscura, mas uma fé bem alicerçada, e que por conta disso é praticada e é exercida. Então não se conforme com o que você já adquiriu de conhecimento até hoje. Tenha sede da palavra, frequente a escola bíblica dominical, leia a sua Bíblia, leia bons livros, porque quanto mais você conhecer do Senhor, mais você irá amá-lo, e mais o Senhor irá usar a sua vida no seu reino, na obra dele. Não é assim na vida secular? Você vai para uma empresa, eles te dão uma tarefa e você só faz aquela tarefa. Mas se você, ao invés de fazer só aquela, você aproveita os momentos vagos que você tem e começa a desenvolver algo mais, aprender algo mais.
A chefia percebe o seu empenho, a sua curiosidade, a sua vontade, surgiu uma oportunidade, eles falam, olha, vamos promover tal pessoa, ela sabe, ela está desenvolvendo bem, ela tem interesse, e você vai crescendo naquela empresa. Na obra do Senhor é mais ainda, porque o Senhor, à medida que você vai se dispondo, mais Ele vai capacitando. A palavra de Deus diz que os dons são dados visando um fim proveitoso. Proveitoso. Quando nós falamos a respeito de dons, há muitas visões erradas. Pessoas que pensam que dons é só para ter um momento de êxtase espiritual, outros que pensam que dons são para ter alguma posição, algum status na igreja. Deus não faz dessa forma, Deus não se submete aos nossos caprichos. Os dons são dados visando um fim proveitoso. Olhando então aqui para os nossos últimos versículos, para podermos caminhar para a conclusão, ele mostra que, verso de número 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos. No verso 16, ele diz, esse corpo que é a igreja, estando bem ajustada, estando consolidada por todas as suas partes, as suas juntas, havendo uma justa cooperação, ela vai crescer. Lembrando daquela lista que coloquei no início, cada ministério, cada atividade não é um fim em si mesmo. Todos nós estamos aqui trabalhando em prol do reino e em prol dessa comunidade. É uma igreja. E o nosso tema do ano é essa unidade. Cada um cooperando e dessa maneira harmônica que o texto nos mostra tão claramente aqui, haverá maturidade e crescimento, queridos. Um crescimento que aqui é dito, é promovido por ela mesma. Assim agindo, efetua o seu próprio crescimento. Quando fala disso, não está um crescimento alheio a Cristo, porque o nosso primeiro ponto ali mostra que tudo vem de Cristo. Então, Ele concedeu, e agora nós trabalhamos para que isso aconteça. Veja, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor poderia, de maneira miraculosa, fazer com que a igreja tivesse unidade, crescimento, paz e assim por diante. Mas nós não falamos de um Deus mágico, não falamos da fada com sua varinha, nós falamos de um Deus soberano, único e Senhor, que nos chama e nos usa em prol do seu reino. Somos cooperadores. A grande graça, o grande privilégio de podermos ser instrumentos na mão dele. Caminhando para a nossa conclusão. Então, essa tríade da edificação, Cristo, a fonte dos dons, a liderança capacitadora, líderes que são capacitados, e esses discípulos que somos todos nós, recebendo esse treinamento, crescendo na edificação e assim sendo também instrumentos, é que vai promover esse crescimento, e isso vai resultar em edificação, unidade, maturidade. E essa visão, queridos, bíblica, ela corrige a ideia de que o pastor é o único ministro. Ela mostra que há uma conexão, uma interconexão entre liderança, membresia
e o crescimento orgânico da igreja. É impensável que uma única pessoa consiga fazer tudo isso. Gerenciar todos esses departamentos, tudo aquilo que acontece na igreja. O Senhor concede pastores, mestres, para equipar, para capacitar, e esses vão preparando pessoas, e essas pessoas preparando outras, e assim a obra do Senhor vai sendo realizada. Uma palavra final para todos nós, para você de maneira particular, como membro da igreja. Participe ativamente de algum ministério. O que você tem feito na obra do Senhor? Qual dom você tem exercido? Você consegue compreender que você é corresponsável nesta obra aqui, nesta igreja aqui, com sua presença, com seu dízimo e oferta, com a sua oração, com a sua amizade e com o exercício do seu dom em alguma atividade? Você consegue perceber? Então, participe, coopere, busque esse crescimento de maneira individual, não porque alguém está chamando. Não espere, seja mais proativo, se disponha, observa aquilo que você identifica que pode fazer e vá, se disponha. Como um líder, como um capacitador, invista mais tempo em pessoas. Se você já faz algo, prepare sucessores, né? Estou lembrando do Alberto aqui, que está preparando futuros tesoureiros, né? Já tem 72 anos que ele é tesoureiro aqui dessa igreja. Ele está preparando novos tesoureiros. A ideia é essa, de nós investirmos na formação de novos líderes. Não seja um líder centralizador. Ensine, modele a verdade, o amor, passe isso para eles. E por fim, como comunidade, vamos valorizar essa diversidade de dons, de funções, lembrando que, biblicamente falando, não há hierarquia no sentido de que há dons melhores que outros ou assim por diante. Certa vez, um repórter, naquela época ali de 1960, no auge da corrida espacial, um repórter foi visitar as instalações da NASA e ali ele, conversando, observando cientistas, engenheiros, astronautas, e ele perguntando para montar o seu artigo para o jornal, e em dado momento ele para e vê um senhor com um carrinho de limpeza, né? E ele pergunta para aquele senhor assim, o que o senhor faz aqui? E ele responde, eu estou ajudando a colocar um homem na Lua. Um trabalho que todos veriam como algo tão simples, mas ele enxergava como uma parte necessária para que o todo funcionasse. É assim na obra do Senhor, queridos. Comece a se dispor e Deus vai te conduzindo segundo aquilo que Ele deseja. Vamos buscar essa unidade, essa paz,
essa maturidade, esse crescimento da nossa igreja. Vamos orar sobre isso? Pai, bendito seja o Senhor. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos por esta igreja. Somos gratos por o Senhor ter nos colocado aqui na IPSU. Uma igreja séria, comprometida com a fiel exposição da Tua Palavra, com a observância do sadio exercício dos dons. Eis-nos aqui, nos usa para a glória do Senhor, Pai. Se algum irmão, ó Deus, tem alguma dúvida sobre isso, que o Senhor venha esclarecer, despertar, e assim possamos, como irmãos em Cristo, crescer nessa unidade. Que a Tua bênção seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico e depois estaremos orando e recebendo a bênção final. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver, bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria.
Vamos ficar de pé. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Sente-se um instante, por favor.